Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de razão. Então, para isso, considere as situações que temos. Observe a primeira situação que temos aqui, ó. Em um torneio de vôlei, a cada 10 saques, Giba acertou 9. Então, observe o seguinte, que para comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Giba, podemos usar uma fração. Observe essa fração aqui, ó, que vamos usar. Ó. No numerador dela vai ficar o número de saques certos e no denominador vai ficar o total de saques. Então, observe que temos aqui, ó, número de saques certos sobre o total de saques. Observe que o número de saques certos aqui foram 9 e o total de saques foram 10. Então, observe que ficamos aqui, ó, com essa fração aqui, ó, 9 sobre 10 aqui. Observe que esse 9 aqui é o número de saques certos e esse 10 aqui é o total de saques. Então, ficamos aqui, ó, com essa fração aqui, ó, 9 sobre 10, ou 9 décimos, certo? Então, nesse caso, o número obtido, esse número obtido aqui, mostra o rendimento de Giba nos saques. Então, esse número aqui, ó, mostra o rendimento. Observe que no denominador aqui, ó, temos o total de saques, que foram 10. E no numerador temos o número de saques certos, que são 9. Então, essa fração aqui, que é a fração 9 sobre 10, ou 9 décimos aqui, mostra o rendimento de Giba nos saques. Ele acertou 9 a cada 10 saques efetuados. Segunda situação que temos, vamos ver agora. Ó. Em um concurso, 40 candidatos disputam 10 vagas. Então, observe o seguinte, que vamos comparar esses dois números. Observe que vamos comparar aqui esse 40, que é o número de candidatos, com esse 10 aqui, ó, que é o número de vagas. Então, vamos comparar esses dois números. Primeiro, vamos pensar da seguinte forma. Ó. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas, temos o seguinte. Ó. Vamos de início, ó, dividir o número de candidatos pelo número de vagas. Então, são 40 candidatos aqui e são 10 vagas. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Ó. 40 dividido por 10 é igual a 40 sobre 10. Agora, observe o seguinte, que o 40 aqui, que é o numerador, e o 10 aqui, que é o denominador, nessa fração, são, certo, números pares. Então, tem como dividir por 2. Então, vamos dividir aqui por 2. Professor, por que está dividindo? Porque aqui, o importante para a gente aqui vai ser encontrar a fração irredutível, certo? Então, aqui, ó, o 40 sobre 10, ela não é a fração irredutível, tem como simplificar ela. Então, observe que 40 aqui dividido por 2 é 20. E observe que 10 dividido por 2 é 5. Então, observe, ficamos com 20 sobre 5 aqui. Agora, observe o seguinte, que aqui não é ainda a fração irredutível. Tem como dividir numerador e denominador aqui por 5. Então, vamos dividir os dois aqui por 5. Então, observe que 20 dividido por 5 é 4. E 5 dividido por 5 é 1. Então, chegamos aqui, ó, nessa fração aqui. Essa fração aqui vai ser a fração irredutível, porque não tem mais como simplificar ela. Então, ficamos aqui com 4 sobre 1. Ou 4 dividido por 1. Então, observe o seguinte, que esse número que encontramos aqui, ó, 4 sobre 1, ele significa o seguinte. Ó, dizemos que há 4 candidatos para cada uma vaga. Ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 4 para 1, certo? Então, observe que essa fração aqui, que foi a fração irredutível, significa isso aqui. Ó. Dizemos que há 4 candidatos para cada uma vaga. Ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 4 para 1. Então, agora vamos fazer o seguinte. Ó. Dividindo o número de vagas pelo número de candidatos. Então, primeiro fizemos, ó, a divisão entre o número de candidatos e o número de vagas. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a divisão entre o número de vagas e o número de candidatos.
Então, observe que o número de vagas são 10 e o número de candidatos são 40. Então, vamos fazer essa divisão aqui. 10 aqui dividido por 40 é igual a, vamos escrever aqui na forma de fração, vai ficar 10 sobre 40. Agora, observe mais uma vez que o 10 e o 40 aqui são números pares, então tem como dividir por 2. Então, vamos dividir numerador e denominador por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. E observe que 40 dividido por 2 é 20. Então, observe que ficamos aqui com 5 sobre 20. Observe que eles dois aqui, o numerador e o denominador, dá para dividir por 5. Então, vamos dividir numerador por 5 e denominador por 5. Então, observe, 5 dividido por 5 é 1. E observe que 20 dividido por 5 é 4. Então, observe que chegamos aqui, nessa fração aqui, 1 quarto. Essa fração aqui, 1 quarto, ou 1 sobre 4 aqui, ela é a fração irredutível. Não tem mais como simplificar ela. Mas observe o seguinte, vamos ver agora o que essa fração 1 sobre 4 vai dizer para a gente. Observe o seguinte, que dizemos que para cada uma vaga, certo? Há 4 candidatos. Há 4 candidatos. Ou seja, para cada uma vaga, há 4 candidatos. Ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 4, certo? Então, observe que comparamos inicialmente aqui, dividir o número de candidatos pelo número de vagas. Obtemos 4 sobre 1. Agora, observe, quando dividimos o número de vagas pelo número de candidatos, obtivemos aqui 1 sobre 4. Agora, observe o seguinte, que nas situações apresentadas, as duas situações que apresentamos, comparamos dois números usando a divisão. O quociente obtido é a razão entre esses dois números, tomados na ordem considerada. Então, prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte, sendo A e B números racionais com B diferente de 0, denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B, o quociente aqui, A sobre B aqui, certo? A sobre B, ou aqui, A dividido por B. Então, observe o seguinte, que a razão aqui, A sobre B, ou A dividido por B, pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Então, aqui, temos 3 formas de ler aqui essa razão aqui que temos, Aqui podemos ler, razão de A para B, ou A aqui está para B, ou ainda A para B. Então, prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte, os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número vai ser chamado de consequente. Então, em uma razão, o primeiro número chama-se antecedente e o segundo número chama-se consequente. Então, observe aqui, A sobre B aqui, que eu tenho, o primeiro número aqui, que é o A, vai ser o antecedente. E o segundo número aqui, que é o B, chama-se consequente. Então, observe, ou aqui, o primeiro número aqui, antecedente, e o segundo número vai ser o consequente, ok? E assim finalizamos nossa aula.